Aqui, acredito. Luz. Buenas noites. Show, galera. Vamos lá, então, começar essa brincadeira aqui de hoje, né? Hoje tá de boa. Hoje nós vamos só acabar de falar do treinamento cardio aqui, que vai ter alguns tipos de treinamento, né? Intervalados, que foi aonde que a gente parou, certo? E no final a gente vai ter um trabalhinho básico pra gente fazer aqui, até para me entregar mesmo, anexar no Moodle, que eu vou deixar para vocês, beleza? Vamos lá, deixa eu dividir uma tela com vocês aqui. Uma janela. Galera, aquele esquema, tá? Se alguém precisar de falar alguma coisa, é só liberar o microfone seus aí e falar, beleza? Porque aqui eu não consigo ver vocês. Tá aparecendo aqui, Rafaela. Show de bola. Let's go, galera. Let's go. Parou. Treinamento contínuo, agora nós vamos para treinamento intervalado. Vamos lá, gente. Quando a gente fala com relação aos métodos intervalados, né, ele consiste em uma série de estímulos e esforços submáximos, entremeados de intervalos que propiciam recuperação parcial. Ou seja, você acelera, desacelera, acelera, desacelera. E tem alguns tipos de corridas que a gente faz, né? E tem tipos de descansos diferentes. Só tem que, dentro dessa situação, gente, eu vou deixar para vocês um artigo falando, quem acompanha também o professor Fábio Foschini, se eu não me engano é isso mesmo, ele fala muito do treinamento intervalado em cima do VO2 máximo. Isso é uma coisa diferenciada que a gente tem que aprender para aplicar isso em aluno nosso, né? Vou deixar para vocês depois um artigo falando sobre isso. Vou tentar até tirar a fala dele também falando sobre isso, certo? Então, a gente tem parâmetros de métodos intervalados, né? Que é o estímulo que é dado, o tempo que é dado, número de repetições, intervalo dentro de uma repetição e outra, a ação no intervalo, se você vai ficar completamente parado ou se você vai ficar fazendo algum movimento, né? Então, esse intervalo, né, dentro que essa ação, é um intervalo recuperador para treinamento de sistema anaeróbico, alático e sistema aeróbico. Tipo assim, a gente dá um estímulo rápido, ao invés de parar para descansar para o novo estímulo, a gente vai dar um trotezinho, certo? Vai dar uma corridinha movimentando os braços. Isso tudo serve, gente, já para começar a retirar o ácido lático do nosso corpo, porque o corpo ele entra em acidose, né? Então, essa acidose é ácido lático acumulado, que a gente não conseguiu eliminar ele. Então, essa ação no intervalo, ela já ajuda para isso, para tirar esse ácido lático e recuperar o corpo para um próximo estímulo. E esse intervalo ativador visa sistema anaeróbico lático, andar rapidamente ou trotar. Então, essas são as diferenças que vai ter dentro de um intervalo recuperador e um intervalo ativador. O andar rapidamente ou trotezinho já é preparando para dar um estímulo muito rápido, certo? Logo após. E o treinamento de cima, que é o recuperador, já é andar lentamente, bem devagar, é mais utilizado no final de treino, alguma coisa assim, até para tirar a gente fala mesmo desse resto de ácido lático que fica acumulado. E ele é muito bom, gente. Isso aí a gente estava fazendo, acabei de treinar agora, para você ter ideia. Hoje eu treinei junto com meus alunos, agora foi o horário que eu tive, né? E hoje o nosso treino, ele era praticamente assim, só para vocês terem ideia. O que a gente fazia? A gente fez um tipo de treino onde que era dado um estímulo, o estímulo de recuperação era o estímulo máximo dado pelo atleta seguinte. Ou seja, a gente formou duplas, por exemplo, pra vocês terem uma ideia do que seria esse intervalo de recuperação. Então, por exemplo, eu corria 500 metros e voltava, ficava movimentando devagarzinho, nada rápido demais, enquanto o meu companheiro, né, minha dupla, ela corria os 500 metros dela o mais rápido possível e voltava. Quando ela estava voltando, eu já estava preparando já para um novo estímulo. Então, essa daí foi um dos tipos de intervalo. O intervalo que a gente coloca aqui, voltar para vocês terem, para voltar aqui, ó.
O intervalo que é ativador, porque eu já estava esperando para dar um novo estímulo, né? Então, essa ação do intervalo. Como também eu posso fazer um intervalo recuperador, que essa foi a primeira etapa do treino hoje. A segunda etapa do treino, para vocês terem ideia, a gente fazia um intervalo recuperador. Por quê? Eram 500 metros remando. Acabava esses 500 metros... Ixi, pressão lembrando aqui, galera. Deixou tudo para mim. A gente aparecer aqui um segundo, com permissão. Um segundo, galera. Apareceu isso? Apareceu outra coisa aqui. Vou Google Meet aqui. Ai, gente, cadê? Aí, voltando aqui, ó. Esse intervalo que a gente fez hoje, pra vocês terem uma ideia, foi o intervalo, o segundo treino, perdão, gente, que foi um atleta remava, né, 500 metros, o outro ficava andando lentamente, movimentando, não podia ficar parado, mas um andar mais devagarzinho mesmo, esperando, porque na hora que ele entrasse no ritmo de novo, ele ia fazer o máximo possível ali para remar os 500 metros rápido, né, mais rápido possível. Então é o tipo de intervalo também que a gente estava usando hoje nesse tipo de treino. Né? Tem essa sigla ETRIA, que é estímulo, tempo, recuperação, intervalo, e a ação que é feita dentro do intervalo. Então, esses métodos intervalados, gente. O intervalo treino lento tem a prescrição de 15 a 30 repetições com a intensidade de 60 a 80%, né, da intensidade máxima. Ela enfatiza volume, porque, olha só, são muitas repetições. Então, o que a gente tem dentro de característica dele? Por ser o primeiro, né, deve ser o primeiro intervalado prescrito durante uma periodização. Como ele enfatiza volume, e eu não vou trabalhar com a intensidade máxima, ele prepara melhor o corpo para o treino, né? Então, é um dos sistemas que tem. O intervalo de treino rápido, também conhecido como intervalo tempo training. Fonte energética, via anaeróbica a lática, galera. Então, nada de oxidativa nesse termo aí. E ele enfatiza o quê? A alta intensidade do treinamento. Entrou mais gente aqui. Deixa eu liberar o povo que está entrando. Voltando aqui agora de novo. E ele tem o quê, gente? Como base de aplicação, né? Além de enfatizar a alta intensidade, ele tem uma aplicação em atletas com boa base fisiológica que necessitam resistência anaeróbica. Ou seja, ele é um tipo de treinamento que ele é aplicado logo no início de uma periodização? Não, porque no início de uma periodização a gente está na base básica, né? Então a gente está preparando o atleta para conseguir uma intensidade mais alta. Guarda sempre isso, tá, gente? Se a gente começa um início de temporada já com a intensidade muito alta, a chance de a gente ter uma lesão, ela aumenta, e a chance de aparecer mais rapidamente um overtraining também aumenta, certo? Então tem que ter esses cuidados na hora de montar. O intervalo sprint, galera. Atletas que necessitam desenvolver resistência anaeróbica alática. Então, como que funciona? Pique, fadiga, velocidade máxima, diminuição progressiva dos intervalos. Então, esses piques, galera, seria o quê? O sprint é muito utilizado, por exemplo, essa galera que a gente vai trabalhar, de atletas de basquete, de futebol de salão. Por quê? Vocês já repararam como que é o jogo de basquete, como que é o jogo de futebol de salão? São movimentos muito curtos e de alta intensidade. Então, esses sprints acontecem toda hora. Acontece no futebol de campo? Sim, lógico. Por exemplo, um contra-ataque é uma velocidade máxima que o atleta aplica ali para tentar chegar o mais rápido possível na área do adversário, né? Fonte de energia que vai ser utilizada nessa hora. Independente do horário do jogo, se é no início ou no final, essa velocidade máxima, você pode ter certeza, galera, vai consumir toda a creatina fosfato que esse atleta tem. Independente do jogo, porque a gente corre ali, no tempo que ele está parado, fazendo outra coisa, o corpo está o quê? Recuperando a creatina fosfato para um possível um sprint que vai precisar dar de novo, certo? Mas quando a gente comparado com os esportes indoor, certo? Esse desenvolvimento de velocidade, sprints,
ele é muito mais rápido o tempo inteiro, ele acontece muito mais vezes dentro de uma partida do que numa partida de futebol de campo, mesmo por conta de dimensão do campo, maior número de atletas, posições características, né? Tem atleta que corre mais, tem atleta que corre menos, então tudo isso tem que ser levado em conta. Mais alguém, galera? Deixa eu aparecer aqui. Acceleration Sprint, galera. Como é que funciona essa brincadeira aqui? Atletas velocistas que procuram desenvolver velocidade pura, ATP. Dentro de esporte, tem alguém que faz isso? Sim, atacantes de futebol, de campo, porque eles precisam acelerar muito rápido. Os alas, quando jogam laterais, que jogam mais avançados. Então, você tem que ter uma velocidade muito grande. Hoje, até zagueiro tem que trabalhar essa parte, galera, porque tem que acompanhar o atacante, né? Então, o zagueiro que não tem velocidade, ele já está ficando para trás, né? No futebol moderno pede muito isso, né? Então, como que é um tipo de treinamento que a gente pode melhorar esse acceleration sprint? A gente começa com um trotezinho devagar, aumenta um pouquinho a intensidade, com o quê? Corridas com passadas mais lentas. Então, aquela primeira passagem do trote para uma corridinha, aumenta mais ainda a velocidade até eu acelerar o máximo possível. Então, começa ali, ó, trotezinho, corrida lenta, corrida mais rápida, pique. O pique seria o sprint. Então, essa é uma forma de treinar. Como que pode ser feito o número de repetições? 10, 12 repetições, não tem problema. Número de intervalo de recuperação. 1 para 1, por exemplo. Se eu demoro 1 minuto para fazer isso, demoro 1 minuto para recuperar. É uma maneira. 2 para 1. Ou seja, se eu corro com 1 minuto, eu vou ter 2 minutos depois de descanso ativo, por exemplo, caminhando, movimentando os braços, igual a gente falou no início ali, para depois voltar nessa maneira essa metodologia do treino para melhorar essa velocidade do atleta, né? Roll sprint. São 2 tiros intercalados por um período de calma. Como funcionaria isso? Então, vou ter um trotezinho, logo depois, período de calma na mesma intensidade do tiro, ou seja, eu tento fazer uma corrida um pouco mais lenta, né? Mas, porém, na mesma distância, por exemplo, eu tenho que dar um tiro, um sprint de 100 metros, né? Então, eu vou dando um trotezinho, certo? E dou um tiro de 100 metros. Depois eu volto nesse mesmo 100 metros, ou 100 metros da frente, numa velocidade mais baixa, certo? Então, vai ser sempre assim. Eu começo rápido, vou lá e acelero o máximo, 100 metros. Vou pegar... Baca. Oi. O Wallace pediu para você aceitar ele aí, fazer um favor. Não apareceu, não. Beleza, agora deu. Show, obrigado. Vamos lá, voltando aqui. Como é que ele vai funcionar? A gente vai dar uma velocidade máxima, um trotezinho lento, velocidade máxima, um trotezinho lento, certo? Esses trotezinhos lentos, período de calma na mesma distância, igual eu falei, por exemplo, se eu vou dar uma distância de 60 metros, vou dar esse trotezinho de novo em 60 metros. Acabou esses 60 metros, que é o período de calma na mesma distância do sprint, eu pego e acelero o máximo de novo. Para aí sim eu tenho um período de calma maior para depois tá dando um novo estímulo dentro desse sistema de roll sprint. Também, galera, é para velocidade, atletas que precisam, atletas de equipes de esportes coletivos ou individuais, que precisam o quê? Melhorar a sua velocidade máxima. Então ajuda demais. Então vamos lá, gente. Isso aqui é um quadrinho básico para vocês guardarem, tá? Que a gente vai utilizar muito provavelmente na prova, vai cair para vocês. Então a gente tem as ações que são realizadas dentro do intervalo, né? Quando a gente tem, por exemplo, o sistema de transferência energética, ações a serem realizadas e o tipo de intervalo. Então vamos lá, dentro do sistema aeróbico alático, qual que é a ação que são realizadas, né? Caminhadas, alongamentos por soltura, que é aquele alongamento que a gente tem a parte mais dinâmica dele, né? Então a gente continua, vai fazendo o movimento. Igual, por exemplo, não tem quando a gente vai fazer aquele alongamento, que a gente deixa a perna
retinha, e vai tentar encostar a mão na ponta do pé. O que é um alongamento por soltura? É o mesmo esquema, só tem que na hora que eu chego lá no máximo, eu começo a fazer tipo uma molinha. Com a ideia de quê? De ganhar uma amplitude maior de movimento. Opa. O anaeróbico alático. Um trotezinho a 40% do VO2 máximo, então isso aí é cálculo, né? São todas contas que a gente tem que fazer direitinho para saber, né? É menor intensidade para remoção do ácido lático. Isso aqui, gente, esse trote a 40... Opa, entrou mais gente aqui. Esse trotezinho a 40% do... 44%, 45% desse VO2 máximo, ele é muito legal, que ele ajuda mesmo a tirar ajudar na remoção do ácido lático, pra falar a verdade. Então, por exemplo, você acabou de ter um treino muito intenso, muito alto. Final do treino, você vai correr ali, olha, um trotezinho a 7 minutinhos, 8 minutos. Isso ajuda demais o próprio corpo remover esse ácido lático. Não vou correr, então eu vou fazer uma bicicleta, mesmo esquema, baixa intensidade durante uns 10 minutinhos, um remo, baixa intensidade durante uns 10 minutinhos, e isso tudo vai ajudar demais. Ô, Baco, mas isso é no pós-treino? No pós-treino. Então, é a ação que você vai realizar no intervalo ou no pós-treino, porque ele ajuda a retirar esse... Então, pode ser durante o treino, esse trotezinho? Pode. Só que tem que aí você não precisa de 10 trotezinhos em torno de 8 a 10 minutos. Você pode diminuir um pouquinho a intensidade dele para 2 minutos. Ou, daqui a pouquinho, Lara, a gente vai falar um pouquinho como esse sistema de recuperação. A gente pode usar 1 minuto para recuperação, 2 minutos para recuperação. Então, esse trotezinho pode ser feito dentro do treino, visando esse intervalo de um estímulo para o outro. E também pode ser realizado depois do treinamento, visando a retirada total do ácido lático. Ele é muito bom, galera. É muito legal fazer isso. Funciona que é uma beleza. Né? Voltando aqui. E quando a gente tem o aeróbico, qual é a ação que a gente faz nesse intervalo? Um trotezinho a 50% do VO2 máximo, 55%, que é a melhor intensidade para manter o estímulo do treinamento aeróbico. Então, tipo assim, não é... Eu dou um estímulo mais forte um pouquinho e desço um trotezinho, uma caminhada, no caso de um sistema de transferência energética aeróbica. Certo? Eu continuo uma corridinha, porém mais leve. Depende muito do que vai ser esse leve também, né, gente? Por exemplo, uma corrida leve para mim, eu posso estar bem abaixo ainda, por exemplo, de 50% desse VO2 máximo, quando para uma pessoa que ainda não está com condicionamento físico bacana, um trotezinho, talvez, está até passando a mais do que esse 50% de um VO2 máximo dele, né? Então vai depender muito do nível de condicionamento físico da pessoa para estar melhorando isso, né? Nesse caso aqui, qual que seria o tipo de intervalo? É o intervalo ativador. A gente vai estar o quê? Deixando o corpo preparado para o novo estímulo que vai ser dado logo em seguida. Métodos fracionados, galera. Ele não é tão utilizado em esportes, né, de coletivos. Ele é mais utilizado para esportes individuais, muito pela facilidade de aplicar ele. E pelo fato de esportes coletivos, a gente nem sempre ter um time que é completamente homogêneo, né, cara? Então, esse é um fator muito limitante na aplicação desse tipo de treino. Então, esse princípio desse treinamento é a aplicação de um segundo estímulo somente após a neutralização quase total dos efeitos do primeiro, dentro de um tempo de recuperação plausível, né? Então, por exemplo, a gente tem lá 45 segundos a 1 minuto para ter uma recuperação de ATP. Então, por exemplo, eu dou um estímulo forte e vou esperar 45 segundos para dar esse estímulo de novo, a 1 minuto. Só que tem igual, por exemplo, 45 segundos a 1 minuto para um atleta bem condicionado, é bacana, ele recupera. Para um atleta que ainda não está bem condicionado, galera, 1 minuto, talvez ele não vai ter recuperado 70%, 75% no máximo aí do ATP para dar um novo estímulo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso, que é igual eu estou nessa próxima fala aqui, que a fosfocreatina nossa, 70% dela, com 30 segundos, a gente já consegue recuperar. Mas olha só que loucura, os outros 30%, olha o tanto que vai demorar.
vai demorar talvez 2 minutos e meio a 5, entendeu? Depende muito do quê? Do nível do condicionamento do atleta. Por exemplo, isso aqui é para um estímulo quando é muito alto. Na musculação, muitas das vezes, quando a gente vai fazer um treinamento de força, por exemplo, melhorar a força de um atleta, que seja ele futsal, basquete, isso tudo pode acontecer, né? Porque a gente vai fazer a análise do atleta e ver se ele está precisando ganhar força ou não. Isso aí é a parte da preparação física que faz. E muitas vezes eu vejo que as pessoas não respeitam isso. Por exemplo, vou fazer um treinamento de força, que eu tenho que colocar a carga máxima ali para fazer 3, 4 repetições. Aí passa 1, 2 minutos, a pessoa já vai lá e quer fazer de novo. E acaba nem conseguindo fazer de novo 3 repetições, que isso não é o objetivo do treino. Por quê? Porque ele não deu tempo do corpo dele para recuperar essa fosfocreatina para ele fazer o exercício da melhor maneira possível. E no caso de exercício de força, como a gente trabalha intensidade muito alta com relação a carga, né? E o volume muito baixo com relação ao número de repetições, a gente precisa estar bem recuperado para conseguir fazer direitinho. Porque senão não justifica o treino, né? Voltando aqui, nós estamos no cardio ainda, né, gente? Então, dentro do sistema anaeróbico, lático, depressão do glicogênio e acúmulo de ácido lático. O que vai acontecer isso? A ideia sempre vai acontecer essa. A gente vai gastar o glicogênio. Quando não tiver mais, a gente vai começar a usar o ácido lático como forma de energia, né? Mas, dependendo da situação, o corpo produz tanto ácido lático que entra em acidose e a gente acaba acumulando isso. E para retirar isso? Depende demais, né? Ou para recuperar o corpo depois. Por exemplo, para recuperar total o glicogênio. É lógico que depois de um treino você vai ter que ter uma alimentação. Dependendo da situação, vai demorar até 24 horas, galera, para recuperar tudo. Para vocês terem uma ideia. O ácido lático. 30 minutos a 1 hora com atividades de 40 a 45 minutos, por cento do VO2 máximo, recuperação ativa. Então, olha só, dependendo da situação e do grau de acúmulo desse ácido lático, a gente vai demorar até 30 minutos a 1 hora. Agora, se um atleta ele é bem condicionado, esse tempo, tá, gente, de recuperação, ele pode cair um pouco. A verdade é essa, desde que ele esteja bem fisicamente, né? O funcionamento físico dele seja bacana ali para ele suportar isso, a verdade é essa. Vamos lá. Dentro desses métodos que a gente trabalha ainda, galera, os sprints repetitivos, que é corridas curtas, 100 a 400 metros. Isso aqui, olha, é uma característica muito utilizada para quê? Para atletas de futebol de campo, né? Que, dependendo da situação, eles vão dar até um sprint não de 400 metros, mas próximo dos 100, 80 metros, eles podem garantir de usar isso, né, no contra-ataque, por exemplo, futebol de campo, pode chegar até próximo dos 100 metros um sprint se precisar, né? O intervalo de recuperação de 1 para 4, o que seria isso? Imagina, se eu vou correr 100 metros ali com 10 segundos, qual seria o tempo, então, que eu iria dar um novo estímulo? Quem consegue me responder isso aqui através desse tempo de recuperação? Quem entenderia o que seria isso? Eu corri 100 metros para 10 minutos. O próximo estímulo de 100 metros, para 10 segundos. O próximo estímulo de 100 metros seria dado em qual segundo no cronômetro ali que o treinador está marcando? Alguém consegue responder isso aí? Por favor. Vamos lá. O intervalo de recuperação de 1 para 4. Então, vamos lá. Eu corri meus 100 metros com 10 segundos. E vou continuar dando um trotezinho, ou andando só movimentando os braços mais devagarzinho, esperando o tempo de recuperação para eu dar esse novo estímulo de 100 metros, certo? Dentro da realidade desses sprints repetidos, depois de quanto tempo eu vou dar um novo estímulo máximo para os meus 100 metros? O Baca. Diga. Vai entrar na ideia que você disse logo os 2 slides atrás da creatina de fosfato? A recuperação dela para poder dar outro tiro? 3 a 4 minutos? Não. Não? Não. Então explique isso para nós aí. Então, isso aqui é lembra que eu falei hoje que eu já treinei aqui? E o que era o meu tempo de recuperação, né? Dentro do método? Era um método fracionado. Eu corria 500 metros, eu esperava o meu companheiro correr os 500 metros dele para eu fazer. Então, era praticamente o quê? 1 para 1, que a gente quase que fazia no mesmo tempo os 500 metros. No caso aqui, olha, se eu corri meus 100 metros em 10 segundos,
automaticamente, eu vou de 1 para 4, eu vou precisar de 40 segundos para dar um novo estímulo. Por isso que o intervalo de recuperação é falado entre intervalos de 1 para 4. 1 de estímulo para 4 de recuperação. 10 segundos eu fiz um estímulo, eu preciso de 40 segundos para um novo estímulo. E aí eu posso fazer 8, 9 séries disso, entendeu? Eu já vou ter um ganho dentro dentro do processo de treinamento. Né? Oi. Uma pergunta que é, por exemplo, o primeiro você faz com 10 segundos. Uhum. Aí, a partir do segundo, você começa a cair esse tempo aí, 15. Aí você vai fazer. Aí você mantém a conta de acordo com o tempo do seu estímulo. Então, se você correu para 15, você vai precisar de 1 minuto para dar um novo estímulo. Ótimo, obrigado. Então, ele sempre vai ser de acordo com o último tempo que você correu. Que, por exemplo, você pode ter feito a segunda série em 15. Mas aí na terceira você deu uma apertada, voltou para 13. Entendeu? E aí você vai fazendo as contas para dar o novo estímulo dentro do tempo previsto. Show de bola? Sim, obrigado. Bacana, vamos lá então. Corridas repetidas. Isso aí já sai um pouquinho da realidade dos esportes, né? Coletivos. E aí já é mais voltado para atletas mesmo, fundistas, de distâncias maiores mesmo, né? Então, olha só, são corridas mais longas, de 800 a 300 metros, intervalo de recuperação de 1 para 3. Ah, diminuiu o intervalo de recuperação? Sim, porque você vai imaginar o quê? 800 metros você não vai correr com 10 segundos, né, gente? Igual foi nos 100 metros. Então, 800 metros, talvez você vai correr para 3 minutos, um atleta, deixa eu ver se daria isso, 3, mais ou menos isso, 3 minutos, 3,5, ou abaixo de 3 um pouquinho, dependendo da característica do nível de condicionamento do atleta, né? Então, por isso, então, se eu correr para 3 minutos, meu próximo intervalo vai ser só com 9, entendeu? Então, vai depender muito disso. 3.000 metros, por exemplo, você vai ver, você vai ter um desgaste alto para correr esses 3.000 metros o mais rápido possível. Em compensação, você vai ter um tempo também maior para recuperar para um novo estímulo. Isso aqui são ideias de 4, 5 séries. Acho que não precisa de passar mais do que isso, dependendo também da... Ô, Baca. Oi. Não entendi essa conta sua pro descanso. Mas você não entendeu de qual? Tipo assim, se ele vai correr 800 metros, eu tenho que contar como para ele descansar? 1 minuto? Não, né? 1 para 3. Com quanto tempo que ele fez 800 metros? Vamos dizer, você vai correr. Você correu, Lari. Você correu 800 metros com quanto tempo? Vou colocar aí uns 4 minutos. 4 minutos. Então, se o intervalo de recuperação é de 1 para 3, se você correu com 4 minutos, quanto tempo de recuperação para o novo estímulo você ia precisar? 3 vezes o tempo que você correu. Dá 12. Agora eu entendi. Você ia precisar de 12. Se ele correu em 3 minutos, ele vai precisar de 9 minutos para fazer a próxima. A próxima corrida rápida dele. Nesse meio termo, ele pode estar fazendo, por exemplo, entendi. um trotezinho, caminhadas, alguma coisa desse tipo. Entendi. Ele sempre precisar do triplo do tempo que ele gastou para correr. Se ele correu 800 metros com 2 minutos, 6 minutos ele já está dando um estímulo novo de novo para ele. Tranquilo? Entendi. Show de bola. Então vamos lá então. Opa. Tranquilo. Vamos lá, galera. Vamos entrar na parte que a gente já conhece um pouquinho mais, né? O método de treinamento, né, de circuito que a gente fala, ele pode ser tanto cardio quanto neuromuscular, isso você já sabe. Né? O circuito cardiopulmonar vai ter características com exercícios, né, para que vai melhorar o VO2. O neuromuscular, lógico, para melhorar a força. E ele pode ser misto também, misturar os dois é bem bacana. E eu acho que tem um ganho muito grande, viu, galera? Muito grande mesmo. Quando ele bem feito, para qualquer tipo de atleta, para falar a verdade. Qualquer tipo de atleta, ele sendo de basquete, vôlei, futebol, handebol, que seja. Eu gosto muito quando consigo aplicar esse tipo de treino. Né? Logicamente, galera, que dependendo da periodização, do tempo do treino, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que não pode, às vezes, aplicar esse treinamento misto. Porque se o atleta também tiver com um déficit muito grande, por exemplo, neuromuscular,
talvez seja interessante tirar esse atleta um pouquinho de lado, fazer um trabalho neuromuscular visando melhora de força à parte, para depois ingressar em outros tipos de treinamento, certo? Mas não pode deixar também que esse neuromuscular fique só por conta de musculação, gente, porque um atleta que tem um VO2 bom, um VO2 alto, consequentemente, quando ele treina o neuromuscular, que é a força, ele tem um processo de recuperação melhor. Então é muito importante também. Quem acha, por exemplo, que marombeiro sempre fica assim, né? Ah, não treino aeróbico de jeito nenhum, eu gosto só de musculação, só de pegar peso. Mal sabe ele que se ele treinar o aeróbico e melhorar o condicionamento muscular, cardiopulmonar dele, ele vai ter um rendimento muito maior ainda na hora do treinamento neuromuscular. Principalmente se ele quer ganhar força, massa muscular, o que seja. Ele vai ter muito mais ganho se ele treina isso, né? Então, vamos lá. Como que a gente faz para trabalhar ambos os sistemas energéticos? A gente tem que sempre colocar na balança, galera, o estímulo e o intervalo, certo? Então, não adianta nada eu querer dar estímulos altos demais e intervalos muito curtos, certo? Ou intervalo muito alto, por exemplo. O que seriam esses estímulos altos? Corridas rápidas. E o que seria o intervalo longo? Eu passar, por exemplo, uma corrida de 60 metros, que vai dar ali talvez 9, 10 segundos para a gente, né? Menos mortais, que os caras lá vai correr isso com 6 segundos, 7 segundos, ou menos, né? Dependendo da situação. E vou dar um intervalo de 3, 4 minutos. Tá vendo como que a discrepância, a balança, ela é muito, muito ruim? Por isso que eu coloquei um desenho igual a balança. Como foi falado anteriormente, galera, o estímulo, ele tem que ser dado dentro da realidade desse intervalo, do sistema energético que está sendo utilizado, né? Não adianta nada, por exemplo, também eu dar um estímulo forte de 10 segundos e com 5, 10 segundos de novo, eu queria dar um outro estímulo forte. Sempre não deu tempo de eu recuperar nada praticamente do que eu gastei, entendeu? Ou a recuperação foi a mínima possível. Não chegou nem a 50%. Então, na hora que eu der esse novo estímulo, eu vou estar em déficit. Estando em déficit, a chance de lesão aumenta e, logicamente, a chance de eu não ter uma melhora no meu condicionamento, um ganho no condicionamento, aumenta mais ainda. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que estímulo e intervalo, eles sempre, galera, tem que estar trabalhando ali, ó, na balança. Nunca discrepância pode acontecer nisso aí por conta de atrapalhar na performance, atrapalhar no rendimento. Quando a gente monta um circuito anaeróbico, olha só, é isso que a gente fala, tá vendo? A gente tem intensidades altas e baixas, altas e baixas, altas e baixas, visando, né, uma recuperação parcial para ter um novo estímulo. Só tem que ser recuperação parcial, galera, ela tem que ser parcial mesmo, ela não pode ser em déficit, certo? Lembra que eu falei ali, igual, por exemplo, para o treino aeróbico, que a gente falou anteriormente ali, que com 30 segundos, 40 segundos, a gente já recupera 70% da creatina fosfato? Então, trabalhar intervalos ali de 1 minuto, 1 minuto e 10, 60, 50 segundos, dependendo da situação do atleta, né? É bem bacana, certo? Dentro de um período de tempo de trabalho. O que eu não posso é errar nessa balança, porque senão eu não vou ter ganho no meu treino. Galera, o treinamento de HIIT, ele visa também bastante isso, né? Por exemplo, você vai correr, pega os seus atletas lá de basquete, de futsal, não tem a quadra para correr na hora, mas eu tenho as esteiras, leva para academia. Então, dentro da esteira, a gente consegue fazer o quê? Esse treinamento intervalado. É aumentando a velocidade da esteira, diminuindo, aumentando a inclinação, diminuindo a inclinação. Mas é muito interessante hoje, igual eu falei no início da aula, a gente prestar um pouquinho mais de atenção com relação a esse VO2 máximo, certo? Por quê? Porque esse estímulo, ele é o real dentro do treinamento de HIIT, para o interval training, né? HIIT, interval training system, para o aluno. Porque dentro desse parâmetro de VVO2 máximo, você tem um ganho muito maior com o seu aluno, com os seus atletas da equipe. Com relação ao circuito aeróbico, a gente sempre vai ter trabalhando com limiar, né? Anaeróbico superior e o inferior dentro de uma linha de tempo. A intensidade nunca vai ser alta demais. Por quê? A gente consegue fazer
já que o aeróbico, né, normalmente a gente tem que fazer um treinamento mais longo, vamos dizer assim, né? Eu consigo manter a intensidade alta o tempo inteiro no treinamento aeróbico? Não, talvez ali no início, né, na largada, por exemplo, vai ser um pouquinho mais intenso, depois ele vai cair. Olha a diferença de gráficos, galera, que a gente tem dentro de um circuito aeróbico para um anaeróbico. Olha só, analisa as setinhas azuis, né, como elas são onduladas. Então, eu acelero, desacelero, acelero, desacelero, acelero, desacelero, acelero, desacelero, e assim durante todo o tempo de treino. No circuito aeróbico, o que eu começo? Devagarzinho eu começo a acelerar, vou acelerando, aumento a intensidade, mantenho o platô, posso diminuir a velocidade visando um período de recuperação. Logo em seguida, olha só como é que a curva começa a subir de novo, porque eu vou aumentar a intensidade, aumentar a velocidade. Só tem que tudo isso controlado dentro desse limite superior e inferior. Por exemplo, pode usar do VO2 máximo, menos do VO2 máximo, pode usar também a frequência cardíaca de treino, é um parâmetro que a gente pode guardar e usar tranquilamente. Pô, hoje você pega qualquer smartwatch, celular, tudo isso é fácil de você controlar o treino ali. Você pega, coloca os dados ali, quase todos têm GPS, quase todos têm a leitura de frequência cardíaca, então fica fácil para montar um treino. Que antigamente, galera, era impressionante, era uma coisa assim, horrível de se montar, por quê? Porque a gente não tinha, praticamente, a gente só conseguia pegar a frequência cardíaca, ou era quem tinha um polar, certo? Ou com cronômetro mesmo, e a gente pegava aqui, ó, no pulso. Eu lembro que na minha época de faculdade, lá em Viçosa, pra vocês terem ideia, a aula nem todo mundo tinha polar. Não tinha polar para todos o frequencímetro cardíaco, né, galera? Para todos os alunos. Então, como é que funcionava? A gente fazia um teste, na hora que estava chegando próximo do final do teste, a gente ia chegando próximo do aluno, né, que estava sendo aplicado o teste nele, né, que no campo de atletismo lá, que aí pelo menos era legal, que era um campo de atletismo oficial. E a gente fazia a conta aproximadamente de quantos metros que foi, e já pedia para ele, atenção, pega a frequência cardíaca. 3, 2, 1, conta. Ele contava, a gente marcava 10 segundos e multiplicava por 6, ou marcava 15 segundos e multiplicava por 4, para saber como é que estava a frequência cardíaca dentro de um minuto. Então, olha só, era meio arcaico, sim, mas funcionava. Na hora que a gente pegava e fazia a comparação lá com os resultados da Polar, do Polar que tinha. Eu falo Polar, gente, que a lojinha da Polar era o mais famoso na época, né? Hoje você pega, por exemplo, Polar é muito bom, o Garmin é muito, muito bom. Tem um outro também, gente, como é que é? Gogô, Jojo, esqueci. Fugiu aqui agora. Que também é muito bom. A pulseira do Xiaomi, o Apple Watch hoje, tudo isso, galera, pega essas frequências cardíacas assim, ó, bacana, e você tem um parâmetro de controle de treino muito fácil dentro dessa... Muito fácil, não. Vai te ajudar muito, vamos dizer assim. Vai ajudar muito dentro de uma montagem de treinamento. Certinho, galera? Com essa parte aqui de... Fica até mais fácil, né, Baca? O controle... Porque quando a gente fez o teste de 2 e 4... quando a gente fez o teste de 2.400, também não tinha aparelhinho, não. A gente teve que contar a frequência cardíaca no pulso. Desse jeito. Tá errado, galera? Não tá. Só dá mais trabalho. Ponto. Certo? É muito mais fácil você pegar, por exemplo, um relógio, né? Hoje, por exemplo, igual, se você pega o relógio que está conectado no seu celular, gente, acabou o treino, você acaba o treino ali, ó, ele te dá distância, ponto máximo de distância percorrida, frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca mínima, média de frequência cardíaca, dependendo da situação, eles pegam até altímetro, certo? A altitude máxima que você está dentro da corrida, lógico, você está na corrida, tipo assim, no meio de um bosque, floresta, alguma coisa assim, você vai correr no asfalto, ou se for correr na pista de atletismo, não tem jeito, né? Você vai manter sempre a mesma altitude ali, que a pista é retinha, não tem jeito. Então, dependendo hoje, a tecnologia está aí, galera, é para isso mesmo, para a gente usar e facilitar a vida nossa. E outra, quem não sabe mexer com tecnologia, galera, vai me desculpar, mas está um passo atrás. Porque quem está
é um conteúdo a mais que tem para trabalhar, principalmente, no caso, vamos fugir um pouquinho do que a gente deveria falar que é de futsal, de atlético de futsal, mas mesmo assim, dentro disso, dentro de equipes, se utiliza muito, né, porque tem essa facilidade. Mas, por exemplo, vocês trabalhando futuramente como personal trainer, se vocês têm isso aí para controlar o treino dos seus alunos, é uma ferramenta a mais e, lógico, um conteúdo a mais a ser trabalhado com o aluno. E detalhe, galera, mais importante, um zelo a mais, um cuidado a mais que vocês vão ter com esses alunos seus, que é uma parte muito bacana do relacionamento com alunos, né? Vamos voltar para cá. Galera, essa parte de treino cardiopulmonar, tivemos alguma dúvida? Tá tudo de boa? Quando a gente for falar de treinamento, agora saindo um pouquinho disso para treinamento neuromuscular, na verdade a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que o treino neuromuscular é igual eu acabei de falar aqui, olha, em esportes coletivos, em times de futebol, basquete, vôlei, como que funciona? Tem que tomar muito cuidado dentro do treino, do período de treinamento, como que vai fazer. Qual treino que eu posso fazer? Eu posso fazer uma pirâmide inversa, um drop set, etc. Pode, galera, não tem nada, não tem problema nenhum. Tudo isso é considerado treinos neuromusculares. Só são metodologias diferentes para ser utilizadas. Mas, por exemplo, dentro de uma temporada, a gente tem que tomar muito cuidado de como que vai fazer esse treinamento neuromuscular. Certo? Vou treinar força pura muito tempo? Eu não posso fazer isso, porque o atleta está em competição. Meu atleta está fraco, eu posso melhorar alguma coisa dele? Sim. Só fica aí, lembra que eu falei um tempinho que antes, talvez seria mais interessante a gente ter um zelo com esse atleta de quê? De retirar uma parte do treinamento dele do dia para visar esse ganho de força, para depois dar, por exemplo, uma ativação, uma recuperação para ele, através de massagem, sauna, ou que seja assim, para ele alimentar, para na parte da tarde, por exemplo, ele estar bem recuperado para um treinamento físico tático, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem que saber, lembra da balança que eu falei ali? Olha? A gente tem que saber como balancear esse treino neuromuscular para um atleta que está em meio de competição, final de competição, ou até mesmo início de competição. E uma coisa que acontece muito também início de temporada é, por exemplo, ou até a 7ª, 8ª, vamos pegar o futebol brasileiro então, por exemplo, que até a 7ª, 8ª, se não me engano é 7ª ou 8ª rodada, as equipes ainda podem contratar. Então tem atleta, por exemplo, que já está 7 jogos sem jogar. Então como que está o nível físico desse atleta? Entendeu? A gente não sabe, talvez ele pode estar fraco. Então ele vai ficar 7 rodadas sem jogar ali, talvez ele vai ser contratado por uma equipe onde que ele vai ter que ter um tempo para melhorar o condicionamento neuromuscular dele. Isso aí vai demorar o quê? 2, 3, 4 semanas? Sim, pode ser. Então, por exemplo, ele talvez não vai estar apto ainda por falta de força para jogar os 90 minutos. Mas ele pode iniciar jogando 20 minutos, uma outra partida 30 minutos, melhorou o nível de força dele no treinamento, talvez ele jogue um tempo. Então, isso aí vai depender muito da questão do nível de capacidade física que o atleta se encontra, certo? E dentro da periodização, qual etapa de campeonato que essa equipe está. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Agora, já o treinamento cardio, ele é feito na base sim, mas ele nunca para. Nunca para. O cardio, ele sempre vai estar trabalhando ali. Dependendo da situação, aí que eu falei, ele vai ter aquele longão, ele vai ser retirado um pouquinho para dar ênfase maior em intensidades. Porque as intensidades são mais características dentro do esporte. Tranquilo, galera? Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar, a hora é essa. Show de bola, galera. Então vamos lá. O que eu vou fazer para vocês aqui agora? Essa parte de cardiopulmonar a gente vai terminar por aqui. Eu vou deixar um trabalho para vocês fazerem, certo? Lá no Moodle. Quem quiser já pegar e fazer agora de uma vez, pode, não tem problema. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me mandar uma mensagem, que eu respondo para vocês e tento sanar essa dúvida sem problema nenhum. Mas a ideia vai ser o seguinte, gente. Vocês vão escolher 2 pessoas, um homem e uma mulher, certo? A idade, vocês vão escolher. Distância, vocês vão escolher. Sem problema nenhum. E vai ter uma tabelinha. Dentro dessa tabela, vocês vão calcular um VO2 máximo deles. Beleza? Eu vou deixar tudo explicadinho para vocês lá no Moodle lá. A gente vai ter tempo para responder esse trabalho, não tem problema. Vai ser como se fosse uma atividade extra classe, tranquilamente, que a gente está fazendo ela. Ou então, ou mesmo um trabalho, para juntar os dois, atividade extra classe mais trabalho, porque ele é interessante. Naquele negócio, esquema, vamos juntar tudo para fazer as notas, né, gente, que a gente precisa de dar. Certinho? Eu vou deixar tudo lá para vocês.
para vocês estarem fazendo isso aí. Certo? Até domingo que vem, domingo à noite, de boa para vocês me entregarem. Aí tem o final de semana para fazer isso. Podemos combinar isso? Ô, Baca, tem que ser na rua ou pode ser na esteira? Se você quiser fazer ele na prática, você pode escolher onde você quiser. Se você quiser aplicar ele em você, ótimo, certo? Se você não quiser, você vai simular. Você pode fazer uma simulação para saber qual que é o nível de condicionamento desse atleta imaginário que você tem. Entendeu? É mais um trabalho para treinamento. Ok? Às vezes, Dário, vamos fazer o seguinte. Entendi. Esse primeiro agora, esse que é o extra classe é esse mesmo, eu nem queria que vocês aplicassem ele e vocês ainda não. Porque o trabalho mesmo que vale mais pontos seria uma parte prática. Seria voltado na aplicação desse teste de VO2, certo? Que seria para vocês aplicarem em vocês mesmos, visando o quê? Imaginando que vocês fossem um atleta, por exemplo, de basquete, atleta de vôlei, atleta de futsal, visando uma aplicação desse teste para saber qual seria o nível de condicionamento inicial seu para um início de periodização de treinamento para a equipe de futsal, por exemplo. Então, por enquanto, não precisa de aplicar em você, não. Deixa a aplicação prática suas para uma segunda etapa. Beleza? Beleza, era isso que eu acabei, porque senão eu posso fazer com algum aluno na academia, alguma coisa assim. Isso, legal. Que na academia tem a esteira, né? Isso. E se você precisasse, ia ser talvez legal você pegar até um número maior. Você pode aplicar, por exemplo, em 3 homens, em 3 mulheres e fazer uma comparação. Futuramente aqui, ó, talvez a gente vai ter alguma apresentação de trabalhos online aqui na FUPAC. Você já tem até um trabalho para apresentar. Tranquilo? Ótimo. Gostei. Uhum. Show de bola, galera. Então é isso. Eu deixo para vocês lá, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Estamos combinados? Então a gente fecha essa parte toda de treinamento cardio aqui, mais o neuromuscular, igual eu falei, que não vai mudar muito do que seria musculação, certo? Para a gente entrar numa etapa nova, daqui para frente. Gente, se eu não me engano, não, acho que não é semana que vem a prova nossa, não. A prova nossa é na outra ainda, né? Dia 24, se eu não me engano, de setembro. Se eu não me engano, dia 24 de setembro é a prova nossa, tá, gente? Aí eu deixo lá, aquele esqueminha, entra na aula, vocês têm 24 horas para estar fazendo essa prova. Beleza? Galera, então é isso por hoje. Show! Estamos fechando aqui já, nossa, 50 minutos já que eu tô falando? Não, 40. Show! 50 minutos, fala demais, tem hora. Tranquilo, galera, ó, vou deixar lá, bacana. Dei uma pincelada bem rapidinho nesses sistemas de treinamento que a gente pode aplicar para qualquer equipe, né, para falar a verdade, cardiopulmonar. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Vou deixar o trabalhinho lá para vocês também, para vocês treinarem um pouquinho, para a gente melhorar mais ainda esse conhecimento nosso de como fazer um teste e aplicar em alunos nossos. Beleza? Valeu, galera. Boa noite para vocês. Boa noite. Falou, Até semana que vem. Tchau, galera. Fica com Deus. Fui. Falou, boa noite. Boa noite.